Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa quinta técnica e Momento Enfoque. Nós falamos toda quinta-feira aqui no canal XP sobre análise técnica, mais de médio e longo prazo, também de curto prazo, e analisamos os mercados do Brasil e dos Estados Unidos e respondemos a perguntas, analisamos alguns ativos dos clientes. Eu sou Fausto Arruda Botelho, sou diretor-geral da Enfoque Informações Financeiras. A Enfoque é uma empresa que tem um serviço de cotações, gráficos, notícias e roteamento de ordens. O nosso roteamento funciona com diversas corretoras, está funcionando com a XP Corretora, ou está em fase final de teste junto à XP Corretora. Nós já desenvolvemos o processo de roteamento e devemos entrar no ar logo mais. E nós somos também da consultoria Constop, na qual nós ajudamos a administrar um fundo de investimentos, para quem não sabe. Muito bem, vamos analisar a Bovespa, onde nós tivemos aí, entre ontem e hoje, uma conjunção de informações um pouco, digamos assim, um pouco dispar. É nessas horas que a gente fica em dúvida sobre a análise técnica que nós temos que pensar em olhar um pouco mais para o longo prazo, olhar um prazo maior, e que é o que nós estamos fazendo agora. Então eu estou aqui mostrando o índice Bovespa à vista, gráfico diário, não indexado, escala logarítmica, logicamente. Se a gente mudar isso para a escala aritmética, distorce totalmente o processo, principalmente se a gente pega um prazo maior, né? Então nossos gráficos, por essa razão, são sempre em escala logarítmica. Então esse fundo é o início do que nós entendemos ser esse novo ciclo. Nós entendemos isso como sendo um ciclo, porque quando a gente vê o gráfico de índice Bovespa indexado em dólar, que é isso que eu estou mostrando agora, que é um gráfico de 50 anos, a gente tem mais condições de olhar, visualizar esses ciclos, né? Então o nosso gráfico começa aqui em 63 e tem um fundo aqui em 65, que é quando começa um ciclo que vai até 71. 71 foi um topo muito importante para a Bolsa Brasileira, porque ela caiu 12 anos depois disso. Depois nós tivemos esse outro ciclo que levou os preços até o topo de 1986, plano cruzado. Foi aqui, essa última alta foi em função do plano cruzado do presidente Sarney. Depois disso, então, nós tivemos a correção desse movimento de alta, que também aconteceu em três ondas, né? A, B, C, e depois a partir de 91 nós tivemos um outro ciclo, e portanto tivemos um ciclo, dois ciclos, três ciclos antes do que nós entendemos que estamos vivendo agora, que é o ciclo que eu chamo do ciclo do presidente Lula. Vamos dizer que aqui em 91 nós tivemos um movimento de alta em três pernas de alta, 1, 2, 3, 4, 5, né? Perna 1, perna 3, perna 5, entremeadas pelas chamadas ondas 2 e ondas 4, e onda 4, e depois tivemos um processo de A, B, C. Aqui, atualmente, nós também tivemos esse processo de alta e agora vamos dar um zoom aqui, 1, 2, 3, 4, 5, A, B. Nós entendemos que nós estamos no processo da onda C. E nesse processo nós entendemos que essa onda deva continuar. Isso aqui, eu estou aqui mostrando um gráfico semanal para vocês. Cada barra corresponde à abertura, fechamento, máximo e mínimo da semana. Abertura da segunda-feira, máximo e mínimo da semana, fechamento da sexta-feira. Então quando a gente vê esse gráfico semanal, parece ficar mais claro que essa acumulação aqui é uma acumulação que aconteceu depois de rompido esse processo aqui, que é um processo de reação da tendência de baixa, e que
ele deve dar continuidade ao movimento de baixa, né? Isso é a nossa ideia, a gente já está com essa ideia faz muito tempo, a gente vem trazendo aqui para vocês na Quinta Técnica, e o mercado parece estar corroborando com essa nossa análise. Muito bem, então agora eu volto para o gráfico não indexado, para dizer que o que nós entendemos ser importante é o rompimento dessa reta aqui. Bem, alguém poderia argumentar, mas quando se traça a Fibonacci aqui, do fundo, quando da entrada do presidente Lula até o topo anterior ao subprime, que foi do fundo ao topo nesse processo, a gente verifica que a queda do subprime foi correção Fibonacci, né? Acontece que os outros 3 ciclos que aconteceram, 71, com topos de 71, 86 e 97, o mercado veio na sua correção abaixo do primeiro nível Fibonacci. Em 71 ele veio 50% de correção, em 86 ele veio um pouco mais do que o segundo número Fibonacci, e em 97 ele veio 50% de correção. Então nós temos 2 vezes, nos outros 3 ciclos, 2 vezes o mercado chegou por aqui e uma vez ele chegou por aqui. E agora nós estamos aqui em relação a esses níveis Fibonacci. Então nós entendemos que foi muita alta para pouca baixa, os preços vão corrigir, nós estamos no processo de correção, e quando a gente analisa esse processo aqui, o que eu vejo é isso aqui como sendo um processo que interrompeu temporariamente o processo de baixa, mas que foi rompido, e os preços testam esse nível agora. Na quarta-feira, ontem, os preços chegaram a... E aí a gente tem que olhar sobre uma outra perspectiva para tentar entender melhor o que possa estar acontecendo. Existia um nível de resistência aqui, que ontem foi testado, ele pode estar aqui nos corpos reais, que seria 56.200, 300, ou você pode imaginar, você poderia imaginar que esse nível, na verdade, estaria aqui, um pouco mais próximo de 57. Os preços foram acima desse nível, voltaram e fecharam próximo das mínimas do dia. Hoje, o mercado abriu em baixa, em função da queda acentuada do Japão, né? É até bom a gente dar uma espiada no Japão para sentir o drama sobre o que aconteceu. Eu estou agora mostrando o gráfico do Japão. Nós estamos vendo aqui o topo de 1990, após o que os preços caíram por 19 anos. Os preços depois do topo caíram no Japão mais de 80% durante 19 anos. Depois eles recuperam, eles acabaram de romper esta reta e ontem tiveram o que nós podemos chamar de uma clássica reversão. Depois de uma alta dessa, a gente vê esse candle implacável, né, de reversão. Um engolfo assim de proporções muito grandes, a queda foi aproximadamente 7%, foi 7,3%, fechou na mínima do dia, e em função disso, então, o Bovespa abre hoje em baixa, mas recupera totalmente e fecha muito próximo das máximas do dia. Bem, este tipo de candle, melhor dizendo, o candle de ontem é um tipo de candle que a gente pode qualificar como o guarda-chuva japonês. Ele acontece numa grande parte de formações de reversão. Eu entendo que isso aqui pode ser considerado como uma reversão. Hoje, com a abertura do mercado e a hora que ele estava aqui embaixo, nós aqui estávamos logicamente achando que teríamos confirmada esse guarda-chuva japonês, que eu acho que ele quase que consegue receber o nome de shooting star ou estrela cadente, que é uma situação que você tem uma longa sombra superior, corpo real pequeno, próximo da parte de baixo. Normalmente essa sombra não costuma ser, sombra inferior não costuma ser maior do que o corpo real. Mas isso é só um detalhe, porque, minha gente, o que importa mesmo é o contexto onde acontece
essa formação, ou esse candle, né? E o contexto ele está acontecendo nessa resistência. E quando a gente vai olhar o índice futuro, fica aí até um pouco mais claro aonde o candle de ontem aconteceu. Eu falava então do índice Bovespa à vista, sobre o fato de que ele teve dois candles, na verdade, que são candles baixistas. Ontem ele teve um candle que tem característica de estrela cadente, e hoje tem um candle que tem característica de enforcado. Enforcado é uma situação... Bom, estrela cadente é uma situação clássica de reversão. Depois de um movimento definido de alta, os preços vão até a sua máxima, voltam e fecham próximos da mínima do dia, fazem com que o candle, o corpo real desse candle seja pequeno, e o corpo real sendo pequeno indica indefinição. Indefinição, quando os preços estão em nível de resistência, geralmente acontece o que aconteceu hoje, né? Bem, mas hoje os preços abrem, caem e voltam, sobem e fecham na máxima do dia. Agora, eu entendo que, na verdade, esse conjunto de dois candles está nos fornecendo aí uma indicação de baixa, só que nós não temos confirmação disso. A confirmação virá com o rompimento desse fundo de hoje, que nós acreditamos que vai acontecer nos próximos dias, e também que coincide com o fundo de anteontem, com o fundo de terça-feira, que está aí em torno de 55.400. Eu estava então mostrando o índice futuro, e aqui está o gráfico do índice futuro, e dizia que nós estamos analisando esse processo aqui, que eu entendo, ou melhor dizendo, a minha leitura classifica isso aqui claramente como uma formação de continuação. Eu acho que nós vamos estar chamando isso daí no futuro de triângulo descendente. Ou triângulo simétrico, se preferir. Isso aqui projetaria uma amplitude aproximadamente, isso aqui projetado para baixo a partir do vértice, ou seja, o mercado estaria caminhando para o fundo do subprime, ou lá próximo, né? Agora, nos cabe analisar esse processo aqui, essa acumulação. Primeiro vamos entender que isso aqui é uma acumulação. Eu entendo que essa acumulação é autônoma, ela não faz parte desse processo. Ela está acontecendo fora desse processo todo, o que significaria que esse processo rompeu para baixo. Se rompeu para baixo, os touros estão mais fracos, os ursos estão mais fortes, e agora a gente pode esperar a consecução da amplitude dessa acumulação, que, como eu disse, traria os preços aí para próximo dos 45 mil pontos. É o fundo do subprime, 44 mil fundo do subprime. Então, mas eu tenho que fazer uma consideração aqui, e tenho que pedir que vocês exerçam a sua imaginação para, na verdade, pensarem que esta reta é horizontal. Porque, na verdade, esses fundos aqui aconteceram por conta desse fundo aqui, que aconteceu por conta desse fundo aqui, e esse fundo aconteceu por conta de tudo isso, e esse outro fundo aqui aconteceu por conta de tudo isso. E esses topos, 3 topos, últimos 4 topos, veja, nós temos com 4 topos já, 1 topo, 2 topos, 3 topos, e agora 4 topos. Aconteceram por conta de tudo que está aqui atrás. Então, isso aqui está acontecendo por conta desses níveis aqui. Então, tecnicamente, minha gente, isso tudo aqui, esse fundo de agosto de 2011, o fundo de outubro de 2011, esses fundos de junho e julho de 2012, esse outro fundo aqui de novembro de 2012, esse outro fundo de fevereiro, esse fundo de março, esse topo de outro topo de março, mais um topo em abril e esses 2 topos de maio aqui, é tudo farinha do mesmo saco. Os preços, portanto, quando nos dão um candle de indefinição, aqui no índice futuro, eles estão dando um candle que não tem assim muita
valia como sendo só ele, mas ele passa a ser importante na medida que a gente entende o contexto onde ele está acontecendo. Então o mercado está indefinido numa resistência muitíssimo importante. Ele está indefinido numa resistência muito importante, geralmente é fatal. Os ursos percebem isso e vão cair batendo nos touros, né? Bem, mas isso não está absolutamente conclusivo. Se nós eventualmente tivermos um bom fechamento, um índice futuro, por exemplo, acima de 57.200, então está no lado dessa análise de que nós estamos provavelmente vendo acontecer uma reversão, e aí os preços caminhariam para testarem essa reta de médio e longo prazo, que está vindo aqui desde esse topo que aconteceu em março de 2012, pega também esse topo de janeiro desse ano agora, 2013. Ou seja, eles vão colocar essa amplitude aqui para cima, vão encontrar essa reta aqui provavelmente lá nos 60 mil pontos. É possível? Sim, perfeitamente possível que isso aconteça. Mas nós não achamos que é isso que vai acontecer. Nós achamos que o mercado tomou uma patada do urso aqui. Hoje, depois da queda, teve uma certa recuperação, e vamos ver o que aconteceu com o Dow Jones, para que a gente, o Dow Jones eu estou mostrando aqui, na verdade, o S&P para vocês, para que a gente entenda aí, deixa eu mudar isso aqui, para que a gente entenda o que está acontecendo, né, o que aconteceu. Bem, esse é o S&P. Nós estamos constatando que ele acabou de romper esse nível que era a mãe de todas as resistências, e teve essa reversão de ontem, né? A gente rompeu essa pequena retinha aqui, e isso estaria indicando que os preços estão caminhando para um pullback para essa antiga resistência. Agora, hoje também tivemos aí o fechamento próximo das máximas do dia. Também não dá para a gente concluir nada, mas a reversão de ontem parece sugerir que os preços devem caminhar um pouco, pelo menos um pouco mais para baixo, né? Mas nada conclusivo. Vamos ver aqui o Dow Jones. Não, eu quero mostrar na verdade o Nasdaq para vocês. Esse é o Nasdaq 100. Não, desculpem, esse é o Nasdaq Composite. Esse aqui é o topo anterior. Esse aqui, na verdade, é o topo de 2000. Topo de 2000, esse aqui é o topo de 2007, né? Nos Estados Unidos não foi 2008, o topo foi 2007, principalmente no Nasdaq, bem claro aqui. E esse é o processo de alta depois do subprime. Essa reta aqui que nós estamos nos aproximando é uma reta de longuíssimo prazo, né? Que passa por, passa por esse fundo aqui em 74, passa por um topo em 90, passa pelo fundo de subprime e passa muito próximo desse, ou no nível... A transmissão está pipocando. Voltou. E nós estamos ali próximo desse nível, né? Mas então o que aconteceu foi uma reversão um pouco mais séria do Nasdaq, né? Nós tivemos essa reversão, a gente viu um candle maior, e pensando que nós tivemos esse gap aqui no começo de maio, a gente imagina que os preços têm grandes chances de caminharem para fechar, pelo menos fechar esse gap. Então isso presume um pouco mais de baixa nos Estados Unidos. Muito bem, então nós ficamos assim. Nós entendemos que tivemos uma reversão de fato aqui no Bovespa, né, dou volta ao Bovespa à vista. Tivemos uma reversão de fato. Hoje nós tivemos um candle que nos cursos que dou, eu explico o chamado hanging man, o enforcado, como sendo uma situação que o mercado vê os preços lá embaixo
Isso qualificaria uma formação de topo bastante clássica e clara, né? E aí parece que há uma forçada de barra para que os preços, por parte dos comprados, né, para que os preços não fechem nas mínimas, e então existe essa forçada de barra e os preços acabam fechando próximo das máximas. Bem, isso é um candle que está ilustrado nos livros de candlestick. Steve Nissen, por exemplo, que é o autor mais famoso de candlestick, ele publica isso no livro dele como sendo o chamado Hanging Man. Ele é um candle de reversão ele é uma formação de reversão composta de apenas um candle, que seria esse aqui. No nosso caso, nós já temos dois candles, esse aqui que parece uma estrela cadente e esse outro, então, que se assemelha ou é muito parecido com um chamado Hanging Man, o enforcado, né? Então a combinação desses dois candles acontecendo nesse nível e nesse contexto, quer dizer, num nível de resistência e embaixo de uma reta de resistência, eu entendo ser uma indicação bastante baixista e estou levado a crer que os preços aí têm grandes chances de voltar a cair, testar inicialmente o fundo principal aí a 53 mil pontos e depois eventualmente já retomar a tendência de baixa que no caso aqui do nosso Ibovespa iniciou-se em novembro de 2010, porque foi quando nós tivemos o topo principal, né? E que por sinal foi um topo muitíssimo parecido, praticamente no mesmo nível que os topos anteriores à crise do subprime. Então nós estamos baixistas aí no médio, curto, médio e longo prazo no Bovespa. Mas com essa ressalva, logicamente que se o mercado tiver um bom fechamento acima de 57, está anulada essa nossa análise, os preços vêm buscar aqui os 60 mil pontos, que é onde eles vão encontrar essa reta que aqui no índice Bovespa não está traçado, mas a gente pode traçar aqui agora. Então os preços caminhariam para encontrar essa reta, que o que aconteceria lá próximo dos 60 mil pontos. Muito bem. Então, eu acho que podemos começar com as perguntas hoje, Júnior. Primeira pergunta, Júnior. Nós vamos, então, talvez analisar Petrobras e Vale, logicamente. Vamos lá. Eu estou buscando o Vale do Rio Doce para começar e nós tivemos hoje uma queda bastante pronunciada de Vale, né? Eu já estou mostrando aqui a vocês, o nosso objetivo de baixa é 26, porque é a projeção da amplitude desse grande retângulo que aconteceu em Vale aqui entre 2011 e esse ano, né? Então nós entendemos que isso aqui é o mínimo que deverá acontecer com Vale quando ela perder. Se ela perder, nós entendemos que ela está caminhando para agora finalmente perder os R$30 e aí se encaminhar rapidamente para os 26. Então a nossa análise é muito simples. Esse processo todo aqui é uma formação de topo, né? Tem várias evidências que nos levam a achar isso. Uma delas é que neste processo de alta, que foi um senhor processo de alta, eu gosto de dar nomes aos bois, a China não sei o que, a China não sei o que lá, mas Vale do Rio Doce subiu de 1998 até 8.823%, não é pouco, né? A queda do subprime trouxe os preços bastante aquém ao primeiro número Fibonacci. O primeiro número Fibonacci está abaixo de 10, né? Eu acho que existem altíssimas possibilidades de que esse nível seja atingido. Eu peço perdão, já vou desligar aqui meu celular e pronto. Mas enfim, então nós entendemos que esse processo todo aqui é uma formação de topo e nós tivemos uma indicação falsa que foi aqui em agosto do ano passado, os preços romperam, tiveram um falso rompimento nesse nível de suporte que era 32, e aí voltaram, mas apenas para ir até
o topo, não conseguiram fazer um topo superior a esse topo aqui de janeiro de 2011, e apenas reforçaram esse retângulo, que nós entendemos é um retângulo que dá continuidade de acumulação, retângulo de acumulação, faz parte das formações de acumulação que dão continuidade ao movimento que as precedeu, que foi de baixa. Então isso deve dar continuidade a baixa, e aparentemente é isso que está acontecendo. Rompeu-se de novo esse nível aqui de 33, o mercado acumulou aqui embaixo, fazendo o que nós entendemos vai poder ser chamado de retângulo, que deverá dar continuidade ao movimento de baixa. Ainda que hoje os preços tivessem fechado na máxima do dia, eles estão muito aquém de fechar esse gap, né? Então é isso aí. Agora, logicamente, não podemos descartar a possibilidade de que o mercado trabalhe mais aqui nessa faixa. Mas eu não acredito que esse topo de ontem, o máximo de ontem, seja ultrapassado. Talvez os preços façam um pequeno retângulo dentro desse retângulo maior e dentro desse outro retângulo maior ainda. Mas eu acho que é muito clara a leitura técnica de que esse processo é para baixo, e eu recomendo fortemente para aquelas pessoas que têm a ação de Vale do Rio Doce que pensem seriamente em colocarem stops nas suas posições. Existe o tempo de se operar sem stop, existe o tempo de se operar com stop. Eu estou só pegando aqui uma carona com o índice Bovespa de 50 anos, que é o gráfico que nós temos aqui, e vamos lá, vamos falar das épocas de em que a gente pode operar sem stop. Ó, esse período todo aqui dá para operar sem stop, ó, isso aqui tudo dá para operar sem stop, ó, isso aqui tudo dá para operar sem stop, isso aqui dá para operar sem stop. Agora, eu vou fazer azul aqui, na verdade estou invertendo o processo. Aqui tem que operar com stop, com stop, com stop, com stop, com stop. Com stop, minha gente. Aqui tem que operar com stop. Tem duas maneiras de se operar: com stop e sem stop. A nossa empresa de consultoria chama-se com stop. Vocês sabem e podem imaginar por quê. Nós, logicamente, operamos com stop. Os preços romperam esse processo. Nas últimas 3 vezes que os preços estiveram na parte de cima desse canal de alta que dura 50 anos, eles vieram buscar a parte de baixo. Eles não buscaram ainda a parte de baixo. Tem grande chance que os preços do Bovespa busquem a parte de baixo. Se isso acontecer, Vale vai de embrulho, também vai buscar a parte de baixo, que é exatamente o que eu acho que vai acontecer. Então, muito cuidado, porque este é o pai de todos os suportes aqui em Vale, né? Vejam, sobre o que nós estamos falando. Nós estamos falando de topo em 2007, fundo em 2008, outro topo aqui em 2008, fundo em 2009, fundo em 2010, outro fundo em 2010, fundo em 2011, fundo em 2012. Esses 2 fundos aqui, eles podem ser vistos como sendo o mesmo nível técnico. Tecnicamente nós estamos falando da mesma coisa. Porque o mercado arrastou essa linha de suporte aqui para baixo, que era em 33, ele arrastou isso meio que forçadamente para 30. E agora já confirmou esse nível de suporte por 3 vezes. Uma vez em setembro do ano passado, no final de agosto, setembro de 2012, outra vez agora no mês de abril, e outra vez agora, acabou de confirmar isso. Mas vejam o que aconteceu. Ele rompeu, quer dizer, segurou, mandou os preços para cima, e hoje, nossa, tomaram uma patada do urso aqui, muito forte, né? Então eu recomendo fortemente a quem tem ações de Vale colocar stops aí em torno de 29,50, 29,49, um bom nível para você colocar. Deixa o stop lá, se tocar, você cai fora e não se fala mais disso. Júnior, Petrobras agora nós vamos analisar. Nós tivemos uma alta muito grande, uma situação muito parecida com o Vale, mas a gente tem aí em Petrobras uma situação um pouco diferente, no sentido de que
entendemos que este processo, um pouco diferente, mas não muito, né? Esse processo é uma formação que vai dar continuidade ao movimento de baixo. Nós tivemos também um falso rompimento aqui, no começo do ano, agora em março. Os preços romperam, depois desromperam, mas, por outro lado, no teste antiga da reta de resistência, que é uma reta importantíssima, que vem lá do topo de 2008, passa nesse topo de 2009, e mais outro topo aqui em 2010, topo em 2012, outro topo em 2012, e agora estamos sentindo isso. E o que aconteceu? Os preços bateram nesse nível, caíram, e bateram nesse nível num ponto mais baixo e caíram de novo, ainda que hoje tenham fechado na máxima do dia. Nós estamos no processo de teste. Eu, quando tenho um pouco de dúvidas, vou para o longo prazo, para a gente saber o que é o longo prazo. No longo prazo, esse processo todo aqui, eu tenho uma leitura muito clara de que ele é um processo que vai ser chamado de triângulo descendente, ou alguma coisa que vai. Mas eu entendo que esse processo de lateralização não é absolutamente um fundo. Eu não entendo isso aqui como um fundo. Eu entendo isso aqui como um período de acumulação em que os preços, em que o público que opera nesse ativo está pensando o que fazer. Então, em função disso, eu quero crer que nós vamos estar vendo o suporte a 19,20 sendo rompido, com os preços caminhando para o nosso objetivo, que é 16,40. Um fechamento acima de 20,40 seria a primeira coisa que nós precisaríamos para que os preços possam ter uma alta mais acentuada. Se tivermos, não, na verdade, um fechamento acima de 20,80, né? Se tivermos esse fechamento, aí a gente pode pensar em projetar essa amplitude aqui dessa última perna para cima. Nós estaremos falando aí nos preços testarem esse topo aqui de começo de janeiro, aconteceu em fevereiro, março do ano passado, 2012, que está aí em torno de 24,50. Mas, como eu disse, eu não acho que é isso que vai acontecer. Nosso objetivo para a Petrobras está a 16,60. Júlio? Pergunta de Light 3, LGT3. Vamos lá. Light 3. Reta suporte rompida, e esse processo tem toda a característica de uma formação de retângulo que deve dar continuidade ao movimento de baixa. Nosso objetivo seria 15, onde está passando aí Fibonacci, primeiro número Fibonacci dessa alta toda aqui. Essa reta é uma reta importante, 1, 2, 3, 4 pontos, e a gente vai dando zoom, e vai dando zoom, e vai dando zoom. E o que a gente faz com isso aqui? Nós fazemos isso aqui. Estamos vendo aí um triângulo descendente, ou, se preferir, nós estamos vendo aqui um retângulo. Também dá para ver um retângulo ou um triângulo descendente, não importa. Essa amplitude aqui deve ser projetada para baixo aproximadamente. Mas se acontecer mesmo, a gente vai usar várias outras técnicas para projetar o nosso objetivo. Nossas técnicas são simples, né? Esse objetivo seria provavelmente a 16. Por quê? Porque temos um suporte importante aqui a 16, né? Então, projetaríamos a 16. Mas, na verdade, eu acho que isso aqui, como eu disse de início, eu acho que isso aqui é um triângulo descendente. E num triângulo descendente, a gente tem que pegar a altura desse triângulo, que seria isso aqui, e projetar para baixo a partir do vértice e esfregar aqui no fundo de 2010. De 2010. No de 2010 não lembro o que foi exatamente.
É isso aí. Júnior, aqui só para a gente pôr um disclosure aqui, nós precisaríamos de um fechamento em light, precisaríamos de um fechamento acima de 20 e 20 para anular essa análise que eu fiz e eventualmente dar condições aos preços de evoluírem um pouco mais, né? Próximo então é? Elect 3. Elect 3. O governo mexeu e a coisa voltou. Voltou tudo. O índice de energia elétrica, nosso objetivo estava cá em 3,80, né? De baixa. Então, essa é a situação, bastante difícil de ser analisada em função dessa alta bastante violenta que nós tivemos recentemente, nos últimos dias, né? Difícil. Eu hoje, analisando os preços, passei rapidinho por isso e deixei quieto, porque tanta moça aí mais tranquila para a gente tirar para dançar, porque nós vamos tirar essa encrenca aqui. Olha, não tenho a menor ideia. Vamos ver aqui na tela. Esforçar um pouquinho mais aqui. Os preços acabaram de romper uma resistência, que teoricamente deveria ser uma resistência, e a gente pode esperar uma correção Fibonacci disso aqui, por exemplo. Correção Fibonacci traria os preços aqui para essa faixa que está entre 7,25 e 9,50. Primeiro, o nível Fibonacci está em 7,25. Eu acho que, no mínimo, aí os preços devem chegar. Então, a gente, se tem uma posição nesse ativo, trata de usar esses fundos e tocos aqui para colocar o stop, né? Eu, se tivesse comprado nisso, meu stop estaria abaixo de 5,70. E aí é seguir alguma técnica. Nós temos uma aqui no método com stop, em que a gente coloca o stop embaixo do segundo evento técnico. Segundo evento técnico, no caso, você poderia imaginar que seria o suporte. Então, o primeiro evento técnico e o segundo evento técnico. Mas, a gente fala evento técnico porque se a gente compra um ativo e ele começa a ir a nosso favor e nos dá condições de passar uma reta com 1, 2 e 3 pontos, por exemplo, 4 pontos, então, nessa hora aqui, o segundo evento técnico não é mais esse aqui, porque o primeiro evento técnico é a reta, que a gente passa a considerar a reta como evento técnico, e o segundo fica sendo esse suporte aqui, quer dizer, o mercado tem que romper a reta e que ele pode dar uma furadinha na reta e voltar, né? Mas ele tem que, se ele romper a reta e romper esse nível aqui, aí o nosso stop é acionado e a gente cai fora, tá? Ou seja, é uma maneira de a gente ir dando uma apertada no stop, essa estratégia nossa de usar o evento técnico ao invés do suporte, né? Então é isso. Júnior? Agora é Eternit. ELER3. Faz tempo que eu não vejo ELER. Isso. Não tem. Eternit. ELE? L de Luiz? Nunca. Não, desculpa. ETER. ETER3. ETER3. Opa. Ajustar o período histórico do gráfico aqui. Então a gente vê a ação numa
tendência de alta. Nossa, que bonita reta, vejam só. Linda reta, suporte. Eu fazia muito tempo que não olhava essa reta, não estava nem analisada aqui no nosso gráfico. A reta de alta a gente usa por azul. Então os preços estão aí, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Testar essa reta por 4 vezes. E acabaram de romper o suporte, a resistência anterior, dando uma indicação clara que estão indo para testar o topo principal, que está a 10,50, 10,60. É isso que a gente entende que está acontecendo. Quem está comprado tem que usar um intraday para colocar seu stop. Eu colocaria meu stop embaixo dessa acumulação aqui dos dias 17 a 23. Júlio. S&P BMF, ISP M13. S&P BMF. Puxa, mas o seu gráfico é grande, Fausto, porque nós colamos aqui no ISP M13 o histórico que nós temos do S&P lá, não é a mesma coisa? Então nós colamos esse histórico aqui, temos uma noção de o que é que nós estamos vendo, né? E aqui no gráfico negociado aqui, nós estamos aí se aproximando do topo histórico. O que mais que dá para a gente ver nessa alta aqui? Vamos ver se a gente conseguir. Sim, temos essa reta aqui, então mostrando muita coisa. E temos essa outra reta aqui, talvez. E pronto, aí nós estamos e próximos do topo histórico, sofremos esse, muito parecido com o outro, né? Eu tento ver alguma coisa em termos de ondas de Elliott aqui, mas está difícil. Aqui nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de imaginar que nós já tivemos ondas A, B e C. Em função de outras análises que a gente faz, eu estou agora mostrando aqui o gráfico do Dow Jones, que é um gráfico de 100 anos que nós temos. Esse é o gráfico indexado, o gráfico do Fausto, o gráfico da Comstock, porque nós aqui no Brasil temos expertise muito grande em inflação, né? O americano não tem essa expertise, então ele vê um gráfico que é esse cara aqui, que não tem inflação e que só sobe. Esse é um gráfico de 100 anos do Dow Jones, e a consideração que a gente faz aqui é essa aqui, ó. Eu estou pegando aqui essa amplitude, que é exatamente igual a essa amplitude aqui, é a amplitude da alta que nós tivemos de 1932, depois daquela de 29, né, até 66, quando começou essa acumulação aqui. Essa amplitude aqui é igualzinha a essa outra aqui, e a gente vê que nós tivemos de novo essa amplitude aqui acontecendo a partir daqui, né? Essa amplitude está muito próxima também desse movimento aqui. Então nós já tivemos essa perna, muito parecida com essa perna, e agora esse rompimento aqui nos daria uma outra perna em que nós temos que imaginar que o mercado vai subir muito. Agora, olhando de longo prazo assim, principalmente se a gente puser isso numa escala aí de longuíssimo prazo, eu pergunto, rompemos, né? Mas aqui nesse gráfico a gente ainda não pode, não dá ainda para a gente ter certeza absoluta que esse rompimento aconteceu e que nós não vamos ter, por exemplo, um bull trap, né? Para que isso acontecesse, eu gostaria muito de ver um pivô acontecendo, o mercado voltando e daí indo, mas ele simplesmente rompeu. Eu acho que nós já estamos no terceiro mês de rompimento desse nível. Agora, o ponto é
que isso é quando a gente não considera esse cara aqui, que é a inflação. Essa aqui é a inflação dos últimos 100 anos nos Estados Unidos. Foi 2.270%. Quando a gente coloca essa inflação nesse gráfico aqui, é muito interessante porque essa acumulação aqui de 16 anos, ela, logicamente esse dólar aqui é muito mais valioso do que esse dólar aqui, de 16 anos depois, né? Então quando a gente põe aquela inflação aqui, essa acumulação vira uma queda de proporções comparáveis a 1929. Vejam que vira aquela acumulação, isso aqui, tá vendo? E embora o S&P esteja mostrando outra coisa, quando a gente põe a inflação, a gente vê que, ops, não rompeu ainda. Essa reta não está precisa, vou fazer ela bem precisa aqui, vou botar no exato topo de 2009, ou seja, aqui está a reta, está passando aqui no topo de 2000, que é Nasdaq, milimetricamente, e está passando aqui no topo do anterior ao subprime em outubro. Deixei um pouquinho aqui, mas não importa. O que importa é a gente entender que, olha, essa patada que o touro tomou do urso foi num contexto, em termos de índice Dow Jones, né, gente, foi num contexto assustador. Por quê? Porque, vejam, eu estou considerando o gráfico que o Fausto Botelho vê. Fausto Botelho, expert em inflação. Americano, não sabe o que é isso, não indexa os seus gráficos. Não sabe o que é isso por enquanto. Eu acho que com essa dinheirama falsa que estão jogando no mercado lá, logo eles vão ser experts em inflação também. Aliás, eu acho que é o plano do governo americano, com essa dívida deles, torrar com inflação, né? Que é uma das maneiras de se resolver o que é impagável. Mas, então, é um contexto onde aconteceu essa última partada que nós tivemos aí, é um contexto importantíssimo, porque vamos deixar o mercado falar, porque historicamente a última vez que o mercado bateu nesse ponto ele caiu 41,8%, a penúltima, né? E a última vez que ele bateu nesse ponto ele caiu 54,5%. Então vocês não tenham dúvida, esse número aqui está exercendo, isso que aconteceu ontem, olhando isso aqui, é algo a se prestar muita atenção mesmo, porque nós podemos estar tendo a indicação do século aqui, né? Podemos sim, né? Se nós estamos vendo uma formação de topo aqui, nós podemos estar vendo isso. Então eu estou com essa perspectiva, por isso que eu sou muito cético a respeito desse fechamento. Nos Estados Unidos nós não tivemos 3 ciclos, nós podemos ver aqui que tivemos 2 grandes ciclos precedentes de precedente, né? Então, quando a gente vai ver o que eles corrigiram, em 29 não precisa nem medir com Fibonacci, porque o mercado veio abaixo do fundo em 1932. Mas quando a gente marca daqui até 1966, a gente vê que os preços corrigiram mais do que 50% de retração. E quando a gente vai medir agora, vocês já sabem, né? Ele corrigiu muito menos do que isso. Mais especificamente, vejam onde eu estou passando esse nível Fibonacci aqui. Milimetricamente no topo e aqui milimetricamente no fundo, e vejam até onde o mercado veio, quase que milimetricamente. Dá para fazer uma... Na verdade, se eu vou para Candle, ele fica milimetricamente. Não importa, isso é tecnicamente o primeiro número Fibonacci. Então, minha gente, eu acho que foi muita alta para pouca baixa. E eu estou imaginando que os preços vão pelo menos para 50% de retração, e por isso eu estou dando uma importância muitíssimo grande ao fato do mercado ter aparentemente, que vejam, o que aconteceu aqui foi uma reversão. Essa reversão tem importância? Não é assim um negócio que nem aconteceu no mercado do Nikkei, né? Esse negócio espetacular. Mas, tendo em vista o contexto, né, na verdade, essa reta aqui,
a gente tinha que aumentar essa aí, não, essa aqui, essa reta aqui, ela é de uma importância muito maior, né? Porque está passando nesses dois topos. Ah, sim, o S&P não está exatamente assim, está um pouco diferente, mas também, quer dizer, o Charles Dow já falava lá no começo do século passado, para a gente ter uma certeza na Bolsa Americana, a gente tem que ter a confirmação dos dois índices, né? Que no caso, na época, era o índice Dow Jones da industriais e o índice Dow Jones do Railroad, que hoje é o índice Dow Jones dos transportes, né? Então a gente pode até brincar de Charles Dow e podemos ver, essa aqui é a importância que eu dou ao nível onde está acontecendo essa pretensa reversão, né? Pretensa porque nós estaríamos muito próximo do acontecido, né? Então tem que ficar de olho aí. Se nós amanhã tivermos a confirmação disso, e principalmente se essa reta aqui, que já tem 1, 2, 3, 4 pontos, for rompida, puxa, vocês têm que dar nota 10 para essa reversão. Nota 10 para essa reversão, vocês têm que considerar isso aqui muito seriamente como sendo talvez uma mudança aí, o início de quedas muito acentuadas para a Bolsa, né? E se falando de Dow Jones e S&P, para os Estados Unidos e para o resto da torcida do Corinthians e do Flamengo e do New York Yankees e do Chicago Bulls. Muito bem. Então, é isso aí pelo S&P. Júnior? BVMF3. BVMF3, estou de olho em BVMF3. Ah, não, eu ia ver o que a gente ia brincar de Dow Jones, aliás, de Charles Dow, e a gente ia dar uma espiada em... a gente ia dar uma espiada no Dow Jones Transportation. Dow Jones rompeu esse nível, está numa tendência de alta e nada, não dá para concluir nada. Mas sim, o Dow Jones está em alta, mas um não está confirmando o outro ainda, né? O Dow Jones está lá embaixo, esse cara já está lá em cima. Vamos, já que nós estamos aí na chuva para se molhar, vamos analisar também o Utilities, onde nós temos um bad tick aqui, está prejudicando, né? Uau, mas aqui o Utilities já está bem mais esclarecedor, né? Porque, bom, isso aqui certamente foi um bad tick, né? Aliás, eu vou atualizar aqui, e esse bad tick não se consertou. Júnior, temos um bad tick no DJUA, tá, para amanhã? Mas o que tivemos aqui de fato foi que esse índice, isso aqui é o índice das elétricas nos Estados Unidos, né, consumo, né? Consumo básico, né? Os preços caíram, bandeira de baixa, e romperam essa bandeira ontem, e hoje o corpo real aqui está confirmando esse rompimento, né? Então também é ponto para essa nossa análise aí de que podemos estar vendo uma reversão mais acentuada, né? Muito bem, vamos ver BVMF, ela estava no nosso radar hoje, continua aqui no nosso radar. Eu até fiz um planejamento, mas eu queria alguma coisa um pouco mais conclusiva que nós não tivemos, né? Mas o planejamento está até escrito aqui, ó, reversão após bandeira de alta que indica provável bull trap, stop acima da reversão. Então do que eu estou falando? Bem, BMF rompeu a mãe de todas as resistências da sua existência aqui, o que se formou pelo menos a partir do segundo semestre de 2008, porque nós temos aí divisor de águas, né? Todo esse processo aqui para baixo desse nível, muito bem delimitado aqui, que foi testado agora em dezembro do ano passado e também foi testado em fevereiro desse ano, e aí os preços romperam esse nível e se acumularam no que parece ser uma bandeira de alta, que fez um pivô de alta, que foi rompido, e os preços, minha gente, então é assim, rompeu uma resistência muitíssimo importante. Primeiro que já devia ter começado a tocar stop aqui, esse negócio, porque essa resistência era muito importante, mas tudo bem, a gente dá uma chance para ele, porque ele fez um pullback, fez um pivô, fez uma acumulação aqui com características de continuação,
E houve a continuação e a resistência do pivô foi rompida na terça-feira. Para que na quarta os preços nos deem um candle chamado Hangman, que é o enforcado. E hoje os preços, minha gente, assim, essa é a hora que os touros estão com a faca e o queijo na mão. Essa é a hora que tem que começar a acender luzinha na cabeça das pessoas, tem que começar a tocar stop, o mercado tem que engatar a primeira, a segunda e sair cantando pneu para cima. Quando isso não acontece, é porque tem alguma coisa errada. E colocando sobre outra perspectiva, romper um nível importante desses aqui, olha, pode acontecer várias dezenas de situações. Pode acontecer de tudo praticamente. Só não pode acontecer meia dúzia de formações típicas de reversão. Quando rompe-se uma resistência, o comportamento do mercado tem que passar longe dessas formações de reversões, entende? Quando rompe-se o mercado, um nível importante de resistência, perdão, e os preços nos dão uma formação de reversão de alta para baixa, é porque tem alguma coisa errada. Cadê os stops que deviam estar aparecendo aí? Por que não está acendendo luz na cabeça das pessoas? Por que o pessoal não está entrando comprando esse processo? Hoje o mercado fechou na máxima do dia. Por que o BMF não fechou? Porque tem alguma coisa errada na minha leitura nesse rompimento aqui. Alguma coisa muito errada. Se eu estou certo, os preços adentram esse nível. Se isso acontecer, minha gente, eu vou dar um jeito de arrumar risco de alguma maneira para colocar uma posição de venda aqui em BMF com stop logo acima do topo lá, né? Hoje nós pensamos em vender, acabou que fizemos outras operações, mas estou de olho. Se os 14,50 aqui, ou a máxima de ontem, que foi especificamente 14,55, for rompida, aí tudo bem, confirmou o pivô e os preços vão colocar, eu acho que aí eles teriam uma alta bastante acentuada. Eu esperaria nada menos do que a amplitude dessa última perna para cima. Nós estamos falando em 20, aí os preços provavelmente vão para a máxima histórica, que é exatamente R$20, tá? Mas não é o que a minha leitura está buzinando aqui na minha orelha. Uma coisa que pode acontecer seria os preços fazerem uma bandeira de alta, que é possível. Sim. Então, se o mercado começar a andar de lado, assim, aí eu acho que tem chance. Mas se amanhã, eu acho que amanhã é um dia importante. Se amanhã nós tivermos uma confirmação desse processo de reversão aqui, é sutil ainda, né? Mas isso aqui é uma indefinição numa hora que não era que o mercado está indefinido, não era absolutamente para o mercado estar indefinido, tá? Então é isso aí. Do baixista, curto, médio e longo prazo. Júnior. CEMIG 4. Nós estamos já se aproximando do nosso horário limite hoje, nós estamos terminando às 7 horas, até porque a gente tem compromisso por aqui. Então, vamos tentar responder rapidamente essas perguntas. Então, CEMIG, né? Sim. Muito bem. Então, a situação em CEMIG é a seguinte. Primeiro, nós vamos limpar a área aqui. E eu vou trocar do 15 minutos para o diário. E é só checar uma coisa aqui em 15 minutos.
Então essa é a situação. A CEMIG deu muito pouca bola para a crise de 2008, crise do subprime. Durante um bom tempo caminhou nesse canal, depois ela extrapolou. Nesse topo aqui de 2012, aí veio a crise das elétricas e agora os preços estão subindo. Nós podemos talvez, acho que medir isso aqui. Essa é intempestiva, né? Bem intempestiva. Acho que nós podemos projetar essa perna. É o que dá para a gente fazer para cima a partir daqui. Nós estamos falando aí em 25, mas e podemos também projetar essa perna assim, a partir daqui estamos chegando nos mesmos 25. Então acho que os preços estão caminhando para 25, onde devem sofrer alguma resistência, e de longe assim me parece que nós estamos vendo um processo de reação da tendência de baixa que eu acho que se iniciou. É isso aí, difícil, bem difícil a análise de CEMIG. Júnior, projeção então para 25 no processo de alta. Então, deve 4. André está aqui. Então, nós temos essa reta que é bastante importante, né? Nós estamos aqui com uma indicação, estávamos analisando a possibilidade de uma venda em Ambev, como vocês estão vendo, né? No nosso gráfico fica marcado aqui o 5 e o stop, o 5 que é uma venda, né? O que salta aos olhos, na verdade, é o fato de que nós temos essa reta bastante importante, 1, 2, 3 pontos dispostos aí bastante. E agora tivemos o último ponto da reta, que eu entendo ser o último ponto da reta. Será? Se esse objetivo aqui for atingido, provavelmente. É importante isso aqui, apesar de a gente não ter tido um ponto por aqui, nós estamos falando de 3 pontos, né? Aqui temos um ponto também, então nós estamos falando de 1, 2, 3, ou 2 pontos, né? Se a gente imaginar que esses dois aqui são um só. Mas estão distantes vários anos, e isso aqui está claro que é um processo de evolução, né? Então eu acho que a gente está com boa chance de estar vendo a formação de uma formação de topo aqui, um ombro direito se formando agora, um ombro esquerdo estaria aqui. E, bem, se os 88 forem rompidos, 88 e 20, nós vamos caminhar para o topo principal 93. Eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que esse suporte encontrado hoje a 84 vai ser rompido, os preços vão testar o fundo aí a 76. Se esse fundo for rompido, aí qualifica-se isso tudo como uma formação de topo e a gente projetaria então esse objetivo aqui para baixo, a partir daqui estaríamos falando aí de deve cair para R$60, que vem coincidir com esse fundo aqui de começo de 2012. Pois não, Você esqueci de falar, ela comentou que comprou 80, onde ela deve colocar stop. comprou 80. Nós temos que ir para o intraday, tá? Na verdade, onde você comprou não interessa muito, né? Se você estivesse seguindo o método com stop,
Agora, quando os preços romperam aqui, primeiro evento técnico, segundo evento técnico, seu stop estaria aqui. Isso aqui eu acho que dá para considerar como um evento técnico, então quando os preços chegaram nesse nível aqui, o seu stop já teria que ser colocado. Então, vamos lá, na hora que os preços chegam nesse nível aqui, ó, primeiro, segundo evento técnico. Quando os preços chegam nesse nível, primeiro, segundo evento técnico. Então, sai o stop daqui e vem para cá. Aí quando os preços... Aqui ficou complicado, né? Rompeu aqui, o mercado está aqui. Bem, aí a gente já pode... É aqui que eu falei, você pode eventualmente pensar em usar esse outro evento técnico aqui. Passando os preços por 1, 2 e 3. Então nessa hora aqui, quando os preços deixaram esse fundo aqui, você já pode usar essa reta como evento técnico, primeiro evento técnico, segundo evento técnico. Aí cabe a você saber se esse processo aqui é um evento técnico ou não. E se esse aqui é um evento técnico ou não. Se você achar nessa hora aqui, né, que eventualmente você poderia ter pensado em adequar. Logicamente a gente está fazendo a vida mais bela, né, do que... Ou nessa hora aqui, se você ajustou essa reta suporte, e você percebe que o mercado, se você não tivesse, o mercado rompeu aqui esse nível, né? Então, tendo rompido esse nível, o primeiro evento técnico seria a reta, o segundo seria esse aqui. Então, eventualmente, você foi estopado por aqui. Ou se não, à medida que você percebe que o mercado rompeu a reta e depois volta, toca a reta, aí mais uma razão para você ter posto o stop aqui e aqui você teria sido estopado. Foi estopada, parece que é uma moça que está fazendo a pergunta, né? Agora, o mercado está numa tendência de baixa de médio prazo, então você tem que colocar seu stop aqui, ó, embaixo dos 84, tá? Porque é muito ruim você ter, imaginar que você teve dos 80 até aqui, ó, de risco, e agora você já está com metade, aqui abaixo de 84 você estaria com metade do risco, tá? Então coloque seu stop aqui abaixo de 84 e aí vamos vendo como é que a coisa vai evoluindo. Se os preços eventualmente te derem uma colher de chá e fizerem isso aqui e isso aqui, agora primeiro evento técnico aqui, segundo aqui, então tira o stop daqui e coloca o stop aqui. E se os preços continuarem subindo, primeiro evento técnico, segundo, você tira o stop daqui, põe aqui. E a partir daí você já, quem sabe, tem condições de traçar essa reta, e essa reta fica sendo o primeiro evento técnico, então você já só tira o stop daqui e já dá um salto com ele e vem para cá, né? E aí, se o seu Ambev continuar subindo mais 365 dias, subir 600%, você vai acompanhando ele dessa maneira. Mas uma hora você tem que saber que você vai ter que sair da posição. Como é que se sai da posição? Só tem um jeito, com stop. Se não é com stop, ninguém sai. Eu estava falando sobre aquele suporte de vale, que é suporte de vale, que é 29,50, né? 30, mas na verdade ele está aqui a 29,50. Se vale romper esse nível, 99,9% das pessoas que têm vale na sua carteira não vão mais liquidar vale. Por quê? Porque se isso acontecer, provavelmente ele vai ter uma baixa mais acentuada, mas logo depois ele sobe. Querem ver quanto é isso aqui? Ó? Eu estou aqui no contexto, né, da tendência de baixa, né? Então ele cai, não precisa ser tudo isso, tá? Vamos ser um pouco mais. O que eu fiz aqui? Vamos ser um pouco mais pudidos aqui. Então vamos dizer que vale caia um tanto assim, e depois ele faz um pullback aqui. Nessa hora, vale sobe 10%. Quando o vale sobe 10%, essas pessoas se enchem de energia e não querem vender mais, porque isso é o suficiente para fazê-las imaginar, sonhar que vale vai voltar lá para os 40. Mas depois vale quebra esse nível. Puxa, ele não vendeu aqui, agora ele vai vender aqui? Não, não vai vender. Até porque vale cai, mas de repente dá uma alta acentuada
e essa alta enche ele de esperança e ele não vende, mas aí ele percebe que isso aqui foi só para, de repente, fazer um processo aqui que vai durar meses, né? Que vai chamar triângulo descendente, e daí o mercado cai. E, eventualmente, porque assim funciona a tendência de baixa, né? Ela vai com degraus, né? E aí a pessoa não vai vender aqui, porque se não vendeu aqui, aí ela fica com esperança que pelo menos volte aqui pela uma faixa mais decente, digamos a R$26, que é esse nível aqui, e eventualmente o mercado dá uma alta e isso vai enchendo de esperança e ele vai entrando, é que nem um sapo quando entra na panela. Se você pegar um sapo e puser na panela de água fervendo, ele não morre, ele se queima, ele encosta o pé e puff, dá um salto e cai fora. Agora, se você puser o sapo na água fria e ligar o fogo, ele morre, porque a água vai esquentando devagarinho e ele não sai da panela, ele simplesmente não sai da panela. Então é isso que acontece com quem tem ações no mercado e o mercado começa a cair. Se não coloca um stop, não tem a menor chance da pessoa cair fora, porque o processo psicológico é tremendo, é terrível, não deixa a pessoa sair fora. Tá? Júnior? Risco Brasil. Bom, nós estamos falando que risco Brasil vai para os 200 basis points, vamos ver se ele está aí produzindo a nossa análise. Exatamente. É interessante, né? Hoje o mercado veio para baixo, mas aqui o risco Brasil está falando, olha, com todas as letras, o Brasil está piorando, né? Então, mais uma razão para a gente imaginar que estamos vendo uma formação de topo no índice Bovespa. Então, nós agora, na verdade, até em função dessa pequena retinha aqui ter sido rompida, nós podemos imaginar projetar essa última alta para cima. E projetando essa última alta para cima, a gente teria uma situação de quebra da reta da resistência. Situação de quebra da reta da resistência, não tem o menor problema de passar a Fibonacci aqui. Isso nos leva a 400 basis points. Para esse nível importantíssimo de suporte, veja só, 2004, esse fundo aqui dessa acumulação que nós tivemos em 2008. Então, alta para risco Brasil, com o rompimento dessa resistência a 180 hoje, era esse topo anterior aqui também, o mercado rompeu esse nível, está caminhando para os 200, onde ele encontra essa reta, que é uma reta que vem lá de 2002. Né? Exatamente, ela coincide com a alta toda da Bolsa, risco Brasil inversamente proporcional. Júnior? Banco Pan-Americano, BPNM4. Muito bem. Aqui foi o probleminha que ele teve. E ele está se acumulando numa formação que eu acho que nós podemos chamar de retângulo. O que eu quero crer vai dar continuidade ao movimento que o precedeu. Essa é a nossa análise técnica clássica, né? Que traz ele para o fundo do subprime. Nós estamos no topo desse grande retângulo, numa formação que tem característica de triângulo descendente. Então, isso aqui costuma acontecer durante as tendências, né? Isso costuma ser um processo que acontece depois do movimento de baixo. Aqui nós tivemos, depois do movimento de alta, dá na mesma, isso costuma acontecer muito, até porque você pode depois chamar isso aqui de formação de cabeçombros, tá? Mas o que isso aqui está indicando é uma situação de topos conceptualmente mais baixos e o fundo está no mesmo nível aqui, muito bem definido, a 6,40, tá? Então o fundo a 6,40 e os topos mais baixos, indicando que possivelmente vai romper esse fundo e os preços aí colocam a amplitude do retângulo para baixo, ou melhor, a altura do retângulo para baixo, seria mais para cá, assim, por aí, que traria os preços a 5,60. Trazendo os preços a 5,60, onde nós temos um suporte, ele vem para o meio desse retângulo, eu acho que isso vai acabar
acontecendo com o teste desse fundo aqui a 4, os preços caindo para 2. Júlio? CSNA3, é a última pergunta, Fausto. É avisar que a quinta técnica semana que vem fica do feriado. Pois é, devia ter avisado isso no início, mas em função do feriado da semana que vem, então nossa quinta técnica será na terça-feira da semana que vem. Tá? Então logo mais já vamos ter outra quinta que vai ser terça, excepcionalmente. Muito bem, Siderúrgica Nacional. Tem uma formação parecida com aquela de Vale de Petrobras, né? Mas rompeu esse nível. Agora está pá de cal aqui que rompeu esse nível, parou nesse outro nível aqui, perdão, parou nesse nível aqui, que é suporte também, o suporte nesse nível. Já está abaixo do fundo do subprime. Até onde isso pode ir, Fausto? Poxa, vamos lá, vamos traçar a Fibonacci aqui para a gente ter noção. Então, o primeiro número Fibonacci está nesse fundo aqui de 2005, que vem a ser o nível de 3,60. Uma quedinha boa ainda para o primeiro nível Fibonacci. Para lá que eu acho que os preços estão caminhando. Vamos ver aqui o curto prazo, o que está nos dizendo. O curto prazo está nos dizendo o seguinte: bandeira de baixa, e os preços devem continuar caindo. A gente tem aqui uma reta de tendência. Enquanto essa reta não for rompida, nada vai estar acontecendo. Os preços devem continuar no seu processo de baixa. Isso aqui está claramente dizendo: siderurgia dançou. E a gente tem mais uma projeção que dá para a gente fazer aqui, que é imaginar que isso aqui foi um topo duplo e traçar a amplitude desse processo todo para baixo a partir daqui. Onde vai dar isso aqui em termos de Fibonacci? Vem dar 50% de retração. Ó. Foi interessante, né? Aqui é só a gente ajeitar um pouquinho aqui que vai dar exatamente 50% de retração. Estamos falando em R$2. Né? Fausto, você acredita que vai lá? Infelizmente eu acredito. O que eu vou fazer? Eu acredito nos gráficos. Né? Os gráficos falam isso para mim. Eles gritam no meu ouvido de uma maneira muito clara. Eu tenho uma longa experiência, vi muitas dessas coisas acontecer aí nos meus mais de 30 anos olhando gráficos. Então, eu não tenho o menor problema de entender, de aceitar, basicamente aceitar, né, que isso acontece. Para ser sincero, em termos de ações, eu prefiro muito mais estar ganhando dinheiro na alta do que na baixa. Na baixa é mais complicado, tem que alugar ação. Mas na verdade para mim não importa, se o mercado vai subir, eu não faço mercado, então se o mercado vai subir, a gente compra, se o mercado vai cair, a gente vende. Agora nós estamos predominantemente vendidos, com um baita de um viés de baixa, porque nós estamos lendo o mercado em baixa em todos os gráficos que a gente abre. Né? É a exceção do Dow Jones, né? A exceção do Dow Jones, mas tem aquele obstáculo lá que eu mostrei para vocês. Muito bem, então agradeço a presença de vocês aí e espero vocês na próxima terça-feira por aqui no nosso momento Quinta Técnica. Muito obrigado, boa noite.